Sejam bem-vindas ao nosso Pode Me Chamar de Amigas, aquele espaço de troca despretensiosa entre amigas sem grandes roteiros, mas com muitos assuntos relevantes sobre estilo de vida, saúde e bem-estar. Oi, amigas, eu sou a Mel e hoje o nosso episódio tá diferente, né, amiga? Estamos com áudio pela Nervosa? primeira vez. Eu tô mega nervosa, tá? Sim, Confesso. eu também. Eu tô acostumada a se gravar, né, amiga? Eu não. Menos, nunca é super confortável, amiga, juro. Justamente por isso a gente vai gravar o episódio de hoje falando sobre começar coisas novas sem estar perfeito, né? Então nada O mais justo que a gente projeto em andamento, né? Que a gente muitas vezes pode ter aquela dificuldade de começar algo que a gente quer muito, por vários fatores, né, amiga? Por falta de aprovação, por falta de achar que tem que estar perfeito para começar. Então a gente quer falar um pouco sobre isso. Esse episódio, ele é um pouco diferente. A gente quer fazer como se fosse uma conversa mais rápida, mas super importante, de um assunto que a gente estava falando hoje, e aí a gente pensou, vamos gravar sobre isso? E aí a gente trouxe aqui para vocês. E esse episódio, ele nasceu justamente por isso, né? E muito de uma comemoração da gente ter postado o nosso quinto episódio, que a gente fala sobre a relação da comida, né? Comendo as nossas emoções. E foi a primeira vez que a gente postou no YouTube. Então a gente tava naquela emoção do tipo, cara, é a primeira vez que a gente consegue fazer isso, né? E o projeto do podcast, ele é super novo ainda, a gente ainda tá aprendendo muito, é tudo muito novo pra gente. E faz mais ou menos 2 meses que a gente começou, né, amiga? Desde a primeira vez que a gente postou. Passa muito E rápido. esse assunto sobre começar um projeto, tirar as ideias do papel e realmente materializar isso, jogar para o mundo, é uma atividade muito desafiadora, mas que tem sido muito legal, assim. Eu, pelo menos, eu acho que mais do que tu, amiga, que já é uma pessoa mais pública, que já posta há mais tempo, sabe? Tem um pouco mais de facilidade com isso. E para mim ainda é um grande bicho-papão, sabe? Que assusta, que deixa envergonhado, que a gente não tem muita segurança ainda. Mas contigo eu aprendi muito isso, assim, que a gente não pode esperar a coisa estar pronta, perfeita, pra gente de fato postar, publicar, jogar pro mundo, né? Eu acho que a gente peca muito nisso. Quantos sonhos são engavetados porque a gente tá esperando o momento certo? E esse momento certo nunca vai chegar, né? Então eu acho que assim, o objetivo desse podcast esse episódio um pouquinho mais rápido é pra gente realmente contar para vocês como tem sido a nossa jornada aqui no podcast e os insights que a gente já conseguiu coletar aí nesse meio do caminho, né? Falam que um projeto que nasce perfeito, ele nasceu tarde demais, né? Que ele já era para estar acontecendo há muito tempo. E aí aqueles pensamentos sabotadores, eles acabam travando, né? E acabam nos dando a falsa sensação de que a gente não tá pronto o suficiente ou que a gente não é bom o suficiente, né? E assim, eu tenho uma marca de roupa esportiva hoje que começou em 2021 foi registrada, então vamos dizer que mais ou menos por aí. E eu comecei com um produto que não era o produto que eu mais sonhava em trabalhar e comercializar. Só que naquele tempo, naquela época, eu não tinha respaldo financeiro suficiente para montar a minha tão sonhada coleção de marca esportiva, né? Que é com que eu trabalho hoje. Eu comecei com um produto que era viável naquele momento, que eu conseguia realmente fazer rodar. E com o que aquele produto me trouxe de retorno financeiro e até de feedbacks, eu consegui colocar a primeira coleção para acontecer um ano depois, mais ou menos assim. Demorou Então, um ano, amiga, não. Parece que foi antes. foi mais. Que eu coloquei uma coleção mesmo foi mais ou menos isso. Então, o que eu acredito muito que é válido nesses momentos, né? Com aquele início, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi sobre financeiro, eu aprendi sobre ter que guardar caixa para poder investir mais. Eu aprendi sobre escutar muito o cliente. Eu poderia ter um bolso nessa canga. Eu comecei trabalhando com canga de praia. Poderia ter um bolso nessa canga. Beleza, vamos fazer rodar. Então, com os feedbacks, eu fui aprimorando o meu primeiro produto. E eu já trouxe uma bagagem bem boa para fazer rodar as roupas. Então, se eu tivesse esperado para ter grana suficiente para fazer uma coleção de roupa naquele momento, talvez até hoje eu não teria minha marca.
E hoje em dia, ela já cresceu muito. A Mel tá aqui para dizer, né, que também acompanhou esse processo. E não é fácil, de fato, mas eu comecei com o que eu tinha, com o que eu conseguia na época, sabe? E foi importante demais eu ter me desapegado dessa perfeição, do melhor produto. Quem produzia as peças eram as cangas de praia, era eu, então eu não tinha uma costureira, mas eu fui lá, botei a mão na massa e fiz. O cenário perfeito, ele não existe. De fato, não existe. Um grande exemplo, né, amiga, para tu falar pra gente aqui é sobre o podcast, né? A gente não esperou ter uma mesa de podcast, microfone de podcast, vídeo. A gente tá tentando vídeo agora, que a gente nem tem certeza se vai dar certo, né, amiga? Pra ser bem sincera. Esse episódio é muito o que a gente vive, assim. A gente tá fazendo aqui, tentando. É a tentativa e erro que nos faz melhores, maiores, evoluir. Então, o podcast realmente também é um grande exemplo de começar como dá, né? Perfeito. E quando a gente pensou em fazer de fato, né, tangibilizar esse sonho, né, de ter o podcast, eu fiquei pensando sobre isso, assim, o que ele vai trazer de benefício, né? Cara, a gente não precisa necessariamente saber o que isso vai nos trazer de resultado, né? Se existe o desejo, se existe, tipo, o impulso, a vontade genuína mesmo, cara, executa e vai descobrindo no caminho as coisas, né? Eu até comentando com outras amigas sobre, por que a gente tem desprendido tempo, energia para colocar esse projeto no ar, que dá muito trabalho. E eu falei para elas que hoje eu não sei exatamente para onde que o podcast vai nos levar, para onde está nos levando, mas eu sinto que ele está me preparando para alguma coisa. Eu acho que isso pode ser, isso deve ser o combustível dos nossos projetos, dos nossos sonhos, né? Então é muito legal nesse sentido, assim. Eu acredito muito que a gente coloca a nossa coragem e o universo, Deus, enfim, o que for, coloca o caminho, sabe? A gente coloca o nosso impulso, nossa vontade e o movimento ao redor da gente vai acontecendo. É muito louco isso. Como, por exemplo, o podcast, várias meninas que estão escutando, estão nos postando e tudo isso é muito importante. Mas a gente fez a nossa parte. O restante vai acontecendo. E isso é muito mágico, porque até, né, Mel estava falando que tu vai vendo o quanto tu é capaz realmente de algo que tu não acreditou que fosse, né? Às vezes a gente tem que confiar no nosso instinto também, né? E outra pauta importante é não depender da aprovação de pessoas próximas, né? Por exemplo, a gente tava falando das nossas mães, elas nem sabem que tá rolando o podcast. E tá tudo bem, sabe? Talvez elas nem sejam, elas nem são o nosso público. E se eu fosse depender de pessoas muito próximas, né, do apoio daquela super amiga, do apoio da família e tal, às vezes a gente não vai fazer por causa porque disso. essa pessoa nem é o nosso público-alvo. Exato! Tá tudo bem, né? A gente vai em algum momento encontrar a nossa tribo, a nossa comunidade, pessoas que vão se conectar com o que a gente tá construindo, né? E às vezes a nossa inspiração, o nosso combustível vem de pessoas que a gente às vezes nem conhece pessoalmente. Foi o caso do podcast. A gente começou o podcast inspirado muito nas meninas de São Paulo, que tem o Girls Run, e a gente não conhece elas pessoalmente, né? Então, pessoas que a gente nem tem no nosso ciclo tão perto, tão próximo de convívio, mas que podem estar olhando para o mesmo caminho que a gente quer trilhar, sabe? Então, se cercar de pessoas que às vezes não são as mais próximas, que, enfim, vão te super apoiar nas coisas, porque às vezes isso causa uma frustração, né? E às vezes a gente acaba não botando projetos em prática que poderiam dar frutos incríveis por causa da falta de aprovação de pessoas próximas. Então, essa é uma sacada também importante. Eu falei sobre o podcast, eu falo sempre da minha terapeuta maravilhosa, né? Porque é um processo que me ajuda muito no autoconhecimento. E eu lembro que eu falei sobre começar, né, tirar esse projeto do papel, e eu falei para ela sobre o quanto que essa iniciativa, ela vai desenvolver esse lado da autoaceitação, enfim, tipo, de não precisar da opinião e da aprovação dos outros. Então, é um exercício para a gente também se conhecer, para a gente ter orgulho do que a gente é, do que a gente faz, de quem a gente é para o mundo, né? Porque por vezes a gente está se escondendo numa casquinha ali, a gente tem inseguranças,
Mas quando a gente afirma as coisas que a gente gosta, a gente acredita, é como se a gente aprovasse isso para o mundo, sabe? E aí, quanto mais, por exemplo, eu falo das pautas que a gente traz nos episódios, mais eu tenho confiabilidade e confiança em quem eu sou. É um processo muito, muito maluco, né? De não sentir vergonha também. Então, tipo assim, cara, e ver que não é um bicho-papão. Que tu vai postar, tu vai, enfim, colocar a tua arte no mundo e vão ter mais pessoas gostando do que pessoas reprovando. E tu tem que se conectar com as pessoas que aprovam, as pessoas que te apoiam, as pessoas que se conectam contigo e não os haters ou as pessoas que vão criticar, né? E as pessoas que estão te reprovando, o que elas representam pra ti, sabe? E por que elas estão reprovando, né? Geralmente as pessoas que nos querem bem, que querem que a gente realmente cresça e faça o que faz a gente vibrar e feliz, não são pessoas que vão apontar o dedo na nossa cara e nos ridicularizar, sabe? E também acho bem importante ter claro o porquê, né? Falando em projeto, pode ser um projeto de emagrecimento, por exemplo. Se tu não sabe por que tu quer fazer isso, em qualquer julgamento tu vai parar. Porque tu não tá certa do teu negócio, entendeu? Tu não tá certa internamente do que tu tá fazendo. E aí qualquer opinião que que vai chocar com a tua opinião, ela vai te fazer paralisar. E isso é a mesma coisa, assim, eu posto bastante nos stories, eu tava falando pra Mel, eu nunca perco a vergonha. Eu aprendi a conviver com ela e sabendo por que eu faço isso. Eu tenho uma marca de roupa de esporte e eu estar ativa nos stories, por exemplo, me traz um resultado importante. Então, se eu não apareço ali, eu fico meio esquecida, pode ser que uma pessoa que iria consumir os meus produtos acabou não me vendo, não me lembrou, não consumiu e não se conecta comigo, enfim. O meu propósito é maior do que a minha vergonha, então tem que colocar em cima, eu acho, em graus de importância, o que é o que tu quer de verdade, sabe? E Perfeito. então, assim, eu sou uma pessoa, eu acho que a Mel, diferente de mim, ela é um pouco mais planejadora, assim, ela planeja mais, eu acho que tu coloca as coisas mais no papel e, assim, né, coloca É mais. por isso que a nossa dupla se casa tão bem, né? A gente se E eu sou complementa. muito do fazer. Executora. Executora. Cara, me deu, eu não sei como e tal, mas eu vou fazer, entendeu? Às vezes tem um problema porque às vezes talvez não nasce da melhor forma que poderia ter nascido. Mas eu sou muito do mão na massa de fazer. Então eu acho que a Mel traz essa ideia mais. Vamos planejar, colocar no papel, estruturar realmente, montar calendário e tudo mais. E eu sou, tá, vamos gravar agora? Vamos, sabe? Então eu acho que essa mistura é boa. E eu acho que a gente, internamente, a gente tem que ter um pouco disso. Eu não posso só ser a doida que sai fazendo sem pensar. E a E Mel eu não também não posso só planeja e não executa. Exato. Então, tu tem que ter um pouco de planejamento e um pouco de execução. Ainda acho que tem que andar junto, mas se for para escolher um, escolhe execução. Porque aí no caminho a gente roda e aprende, melhora, né? Enfim, otimiza. Uma pauta que percorre esse assunto é o fato da gente não querer parecer para os outros que a gente é iniciante, né? A gente já quer parecer que a gente é tipo, ai, os máximos, que já faz da melhor forma, que performa. Uma analogia muito boa nisso é o CrossFit, que tem as categorias, né? O Scale, o Amador e o RX. Cara, ninguém quer começar como Scale, ninguém quer começar o movimento da forma errada, e daí tu acaba não tentando. Eu vou trazer o exemplo que eu postei hoje, inclusive, Eu um amei. movimento que é de ponta cabeça, o HSPU. Maldito. Odeio, sou péssima nisso. Amanhã tu não vai nem amarrar os cabelos. Exatamente. E assim, eu por muitos anos, eu faço CrossFit há mais de 4 anos. Inclusive, foi a Laura que me levou pro CrossFit. Quer dizer, a gente se levou, mas a Laura que me trouxe, né, pra realmente gostar da coisa. E aí, eu passei anos não tentando. Amiga, eu nunca tinha tentado. Não tentando fazer o movimento de HSPU, o bananeira lá, que encosta na parede, porque eu já tinha presumido que eu não ia conseguir e eu não queria parecer para os outros que eu não sabia fazer aquilo. Até que, nos últimos tempos, eu falei, cara, que pensamento bobo, que pensamento limitado. Eu vou lá e eu vou tentar. E, cara, eu parecia, assim, uma barata tonta tentando virar de ponta cabeça pela primeira vez, né? Vergonhoso. Mas eu entendi que era o processo, eu precisava passar pelo processo daquilo. E todas as pessoas que hoje fazem de uma forma excelente passaram pelo mesmo processo. Eu preciso fazer isso também, eu não posso pular as etapas. E eu vejo que isso é uma autocrítica, tá? Porque eu também sou e já fui muito assim, de não querer parecer que não sabe. Então eu já não vou nem tentar. Já não vou nem deixar as pessoas verem que eu não sei fazer aquilo, sabe?
muito medo do fracasso, né? De começar já pensando que não vai conseguir, não vai dar conta e como que as pessoas vão enxergar. É muito, muito isso. O outro exemplo é começar, por exemplo, uma corrida, né? As pessoas, eu percebo muito que as pessoas querem começar já tendo um Garmin, o melhor tênis de corrida, a melhor assessoria, e Melhor nem pace, né? As pessoas têm vergonha de postar o seu pace, mas, cara, o seu pace é uma conquista tua. as pessoas, Valoriza isso. as pessoas têm vergonha dos começos. E os começos são as coisas mais inspiradoras. Quando tu tá voando, já atingiu um nível incrível, beleza, ok, parabéns. Mas o teu começo é o que mais inspira outras pessoas, né? É as pessoas saberem que um maratonista, antes de ser maratonista, ele começou correndo 1 quilômetro, com dificuldade. E ele começou com o tênis que ele tinha, as circunstâncias, o que ele conseguia naquele momento. Então a gente mira muito no resultado final sempre, sem pensar que o processo é para ser o percurso mais gostoso de toda a jornada, né? Então a gente tem que focar muito que todo mundo começa de um zero, né? Todo mundo que hoje é muito bom em algo, um dia foi muito ruim. E se ele não tivesse começado muito ruim, ele nunca seria muito bom, porque ele não teria se dado chance o suficiente para começar. O exemplo que tu deu agora do HSPU. Um dia tu vai estar fazendo muitas repetições de HSPU. Mas Só se eu não desistir. vergonha ali no início, tu nunca chegaria nesse momento. Entende? E assim, eu só vou conseguir se eu não desistir, né? Tipo Exatamente. assim, se eu passar por essa etapa da vergonha e do parecer bobo e do parecer que não sabe fazer, e de estar, tipo, do lado de pessoas que estão fazendo super bem, e eu me comparar, tipo, cara, olha Eu como essa acho, guria conseguiu aprender tão rápido e eu não. eu acho muito que boba é a pessoa que acha que sabe tudo. Essa é a pessoa que, pra mim, é assim, putz, sabe? Tu tem tanto a aprender, todo mundo tem tanto a aprender. Se colocar num lugar de, enfim, de ignorância Aprender. pra perguntar coisa boba e aprender e evoluir, sabe? Cara, a gente sabe tão pouco. A gente, enfim, tem tanto pra aprender, evoluir. E se pegar nesses pensamentos pequenininhos, assim, eu acho que eles nos limitam e fazem a gente perder uma parte muito boa da vida, que é a parte do progresso, que é a parte de mostrar pra gente que a gente tá sendo hoje melhor do que a gente foi ontem. E isso que é vida, sabe? Isso que é, enfim, dar a cara a tapa e tentar e errar. Tudo bem se tu cair tentando fazer o exercício, tu vai começar de novo. Aquilo ali não vai te paralisar, sabe? E uma coisa que eu acho muito importante, e o projeto aqui do podcast tem me ensinado muito, é valorizar pequenos progressos, pequenos. é, é, Métricas, Exato, pequenas provas de que a gente está conseguindo bons resultados, que a gente pessoas está que se estão movimentando, sabe? pessoas que estão aproveitando o nosso conteúdo, a Bianca, tua amiga, que eu não conheço, mas que, enfim, eu tô recebendo esse amor dela e de outras meninas, por exemplo. E isso faz a jornada ser mais leve, mesmo que a gente comece do jeito que dava, do jeito que a gente conseguiu, o que a gente queria. De mais importante é levar a nossa mensagem adiante. Esse é o porquê maior. Como vai ser feito, a gente vai ir melhorando no caminho, ou vai fazer como a gente conseguir dentro das nossas possibilidades. Mas o mais importante é colocar nossa ideia pra frente, sabe? E eu acho que a gente pode pegar esse exemplo do podcast, da CIA, enfim, e jogar para outros projetos, né? Que é a mesma coisa. Começa pequeno e vai evoluindo, vai melhorando, vai otimizando no decorrer, né? Eu tenho um amigo que, logo que a gente publicou, né, o podcast, assim, um colega de trabalho, ele veio me comentar comigo, falou assim, Mel, eu não sabia que tu gostava de comunicação, de produção de conteúdo e tal. Cara, eu nunca falei sobre isso com ele, né? A gente nunca tinha comentado sobre isso. E aí ele compartilhou que o sonho da vida dele, ele tem um grande talento para música. Ele é compositor, ele gosta de cantar, ele tem tipo todo esse viés artístico que nunca foi externalizado, nunca foi postado. Ele falou: "Ah, eu tenho algumas gravações, mas eu nunca tive coragem de postar". E eu falei: "Cara, mostra pro mundo, tipo alguém, isso vai ser benéfico para alguém, tu vai se sentir mais feliz e realizado de ver o teu talento tangibilizado". Então, não se sentir irrelevante. Eu acho que isso é um ponto importante também, né? Porque, cara, hoje o nosso podcast ele é super pequeno, nichado, temos poucas visualizações comparado a outros projetos,
mas o quanto que a gente, pequenininha desse jeito, já não conseguiu impactar a vida de alguém ou influenciar alguém, sabe? Então, não sinta que você é pequeno, que é irrelevante, que nunca vai ter valor para outra pessoa, sabe? Porque eu acho que muita gente não começa por isso, pensando, já tem tanta gente fazendo podcast, já tem tanta gente criando conteúdo, por que eu vou ser só mais uma pessoa? Mas tu falou essa semana nos stories, eu achei linda essa frase, que o nosso superpoder é ser quem a gente é, e a gente é único no mundo, não existe ninguém igual a gente. Esse é o nosso superpoder, né? Ninguém vai conseguir copiar ou reproduzir o que a gente é, porque é a gente. Mesmo que a pessoa tente, sei lá, imitar a gente, nunca vai conseguir, porque é nosso. E também entra muito a síndrome do impostor, né? Nessa questão da música dele. É muito a mente dele jogando pra ele que ele não é tão bom quanto outra pessoa, ou que vão ridicularizar ele, quando na verdade isso é um pensamento só dele. Muitas pessoas nem, às vezes, tem as pessoas que vão escutar a música e vão amar, e tem as pessoas que nem vão ligar. Elas têm problemas demais pra resolver internos e delas, pra parar o mundo delas e dizer, nossa, ele postou uma música. Cara, a gente tem que sair um pouco do nosso umbigo e saber que as coisas não giram em redor da gente, né? Outra coisa Eu que amo essa ideia, amiga, só complementando. Eu amo essa ideia do você não é tão importante assim. não. Ninguém tá ligando, sabe? Tá todo mundo preocupado com a sua vida, suas preocupações. Tá todo mundo A cheio de crítica vai boleto. durar 30 segundos, depois ela vai olhar pra outra coisa e vai criticar a outra pessoa e vai seguir a vida, né? E aí isso é da pessoa. Se tu é uma pessoa que julga, provavelmente tua vida é meio amarga, sabe? E não é nessa pessoa que a gente tem que focar. E também a questão da comparação, a gente pode. Eu acho que comparação é uma coisa e inspiração é outra, né? A gente pode super se inspirar nos podcasts maiores, por exemplo, né? Bom Dia Óbvios, Gostosos Também Choram, enfim, baita podcast que a gente pode muito se inspirar, mas a comparação tem que ser com o nosso último episódio, com as nossas métricas do mês passado, sabe? A gente tem que comparar sempre com a nossa própria história, né? Como tu falou num outro podcast, a gente se olhar em relação a corpo, se comparar com nós mesmos com fotos antigas, por exemplo. É nisso nos projetos também. É se comparar como antigamente as coisas eram feitas. Falando da CIA, né? No início da marca, eu cortava as peças, eu começava às 4:30 da manhã, às 5:30 da manhã, porque eu trabalhava de carteira assinada. Então, eu tinha que fazer isso no meu horário livre. Claro. Uhum. Então, assim, o que tu faz às 5 horas da manhã? Eu tava cortando um tecido. Porque eu queria dar um jeito de fazer. Por mais que as circunstâncias, cara, não estavam facilitando. Não estavam. De verdade. Ali eu tive que mostrar que eu queria muito, sabe? Porque as coisas não estavam, tipo, propícias. Eu não tive investimento, eu não tive ajuda, eu não tive. Tipo, cara, fui eu, sabe? Então, se eu esperasse pro momento perfeito, eu não teria feito. Então hoje eu tenho que me comparar. Cara, hoje eu tenho pessoa que corta, pessoa que costura, a embalagem eu ainda faço, mas um dia provavelmente eu não vou mais fazer. Então, assim, olhar para aquilo, a Laura que acordava às 5 horas da manhã e cortava na mesa de casa, sabe? As próprias peças. O quanto eu evoluí e o quanto eu tenho que olhar pra minha própria história do que olhar pra uma marca, sei lá, gigantesca, uma live da vida. Cara, é outra coisa. Eu tenho que me inspirar na Nike, na Adidas, na live, beleza. Mas eu tenho que olhar pra minha história pra saber que o meu caminho tá sendo trilhado e tá em constante evolução, sabe? É degrau por degrau. E eu acho, amiga, que tu é um exemplo maravilhoso nesse sentido, porque ao mesmo tempo que tu consegue valorizar a tua história e tudo que tu já desenvolveu, eu sinto o quanto tu se inspira nas marcas grandes, porque tu tem um sonho grande, tu sabe aonde tu quer chegar. Tu equilibra muito bem esses dois pratinhos, sabe? Eu acho isso maravilhoso. Eu acho que isso faz Feliz. com que a Cia seja o que ela é hoje, né? De tantas pessoas se identificarem, essa comunidade tá cada vez maior e mais consolidada. Então, tu percebe que é um sonho que tem propósito. Tu não quis criar a CIA para ganhar dinheiro, tu quis criar a CIA para ter essa visão, né? Tipo assim, é claro, quando a gente tem um amor genuíno pelo nosso sonho, pelo nosso projeto, parece que tudo tem um significado diferente, né? Porque eu acho que o meu projeto maior, assim como o teu com o podcast, é ajudar outras mulheres. Não é necessariamente o produto final, né? Eu acho que o produto vem como um meio.
pro que eu... Que pode se transformar, né? No passado. Exato, exato. E assim, e aí a CIA, os produtos são só uma vertente. O meu podcast é outra vertente, sabe? O meu desafio é outra vertente. Então são vários meios que eu encontro do meu propósito final, que é unir as mulheres e uma ajudar a outra. Seja um estilo de vida ou inspiracional, assim como a gente faz com os episódios, enfim. Então, a questão do porquê, pra mim, pega muito, eu acho muito importante. E, cara, eu acho que a mensagem desse podcast, assim, comece. Consegue fazer, tipo, 2% hoje, faz 2% hoje. Amanhã tu faz mais um, no domingo tu faz mais 3, 4, sabe? E assim tu vai indo e aumentando tua porcentagem de execução. O 1% todos os dias, né? Eu acho que a mensagem final desse episódio extra, né, que surgiu justamente de uma conversa nossa do tipo assim, eu falei pra Laura essa semana, amiga, a gente precisa testar vídeo. A Laura também tava me batendo muito nessa tecla, né? Cara, a gente precisa testar. E aí hoje, simplesmente a Laura me mandou uma mensagem dizendo, amiga, vamos fazer, vamos pensar. E aí o meu primeiro pensamento foi, ai, amiga, mas aí a gente precisa planejar, ver se o programa vai aceitar desse formato, então a gente precisa criar primeiro o roteiro. Eu já ia cair na armadilha do planejamento, mas a Laura me puxou para execução. Então, assim, como é um casamento legal que funciona, né? E eu acho que a mensagem final que eu, pelo menos, gostaria de deixar nesse episódio, que foi o que eu senti quando a gente postou o primeiro episódio, é que só faz, só executa. Ah, mas será que vai dar certo? Não sei. Ah, mas será que as pessoas vão gostar? Não sei. Só faz e vê o que acontece. Aquele um minutinho de coragem que a gente precisa, sabe? Pra dizer o sim, pra postar, pra fazer. Acho que é só isso que muita gente precisa. E no decorrer do tempo, né, da primeira postagem do podcast, eu conversei com muitas pessoas sobre isso. E eu percebi o quanto que as pessoas têm sonhos engavetados, né? De mostrar o seu talento, de começar um negócio, de criar conteúdo, de se abrir um pouco mais para o mundo, né? E eu acho que a gente vai se fechando na nossa caixinha, né? Pela vergonha, pelo viver automático as coisas, por não enxergar um pouco de propósito no que a gente acredita. Então, se a gente pudesse dar um conselho final, seria esse, sabe? Tira esse projeto da gaveta. É esse projeto que tu tá pensando que tu não compartilha com ninguém, só faz. Vai dar certo, de alguma forma. Os nossos sonhos merecem a nossa coragem, né? Eu tenho a sorte de ter a minha melhor amiga, a Melissa, que me apoia em tudo e tá sempre por mim, assim como eu tô por ela. Mas se tu não tiver essa pessoa, conta com a gente. Conta com pessoas que não são tão próximas assim. Conversa com uma pessoa que tu tem no Instagram, mas que compartilha dos mesmos pensamentos que tu. Sabe? Se aproxima de pessoas que estão coerentes com aquilo que tu quer e deseja, sabe? Acho que isso faz muita diferença. E a gente deseja para vocês muita coragem para colocar os planos de vocês em prática. De verdade, assim, eu vejo a Mel e eu, né? Mas eu vejo muito o brilho no olho da Mel com esse podcast. E isso é uma coisa que me brilha o olho por ela estar tão brilhante assim. Então, às vezes, a gente só precisa de um empurrão para fazer aquilo que a gente vai descobrir que a gente é muito boa e que a gente gosta tanto e vibra tanto. Então, o nosso recado maior com esse podcast é para dar aquela pílula motivacional para que se você tá meio assim, seguro, vai. Tenha coragem e vai, né? É isso. Nos aguardem nos próximos episódios que a gente não sabe qual vai ser o formato. Se vai dar certo esse vídeo, não sabemos. Vamos descobrir. A gente só vai fazer. Exatamente. Beijo, gente. Muito Beijo, obrigada até por assistirem até aqui. Tchau, tchau.